Olá, meu nome é Kleber Ferreira, sou diretor da agência de marketing digital Cocriar. Nós somos uma consultoria de marketing e vendas e também idealizador do curso Vendedor Power. E hoje a gente vai conversar com você sobre essa técnica chamada Spin Selling, alcançando excelência em vendas com Spin Selling. Você vai entender aqui como que você pode fazer com que a tua equipe de vendas tenha uma performance melhor, comece a vender muito mais, sem scripts, sem enrolação, fazendo com que o teu vendedor entenda o real problema do cliente, para aí sim apresentar a solução. Mas antes de compartilhar o conteúdo, quero que você faça o seguinte: dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e aí você vai estar sempre recebendo, marca aí o sininho para você sempre receber dicas e informações assim que a gente pode colocar um vídeo novo no ar. Bora lá? Vamos para o conteúdo. Bom, quando você começa a falar e estudar Spin Selling, você começa a entender, cara, não tem tanta coisa nova aqui. A força do Spin Selling é colocar de uma maneira normatizada, ou seja, criar regras para que você comece a fazer as perguntas certas no momento certo para levantar o real problema do seu cliente. Em resumo, é isso. Mas, Kleber, por que é necessário esse Spin Selling? Porque, cara, simplesmente é o seguinte: a maioria dos vendedores, tá? Sejam eles vendedores experientes ou iniciantes, se preocupam muito em conhecer as características do produto. Isso é, lógico, muito importante, mas aonde está o erro? Assim que se encontra o cliente, já se fala do produto, já se fala dos benefícios do produto. E o cliente às vezes, cara, tá legal, mas eu não estou precisando disso. O erro está aí, é aí que você perde a venda. O Spin Selling, ele vai fazer com que a tua equipe tenha um direcionamento. Ele vai fazer com que a tua equipe saiba exatamente o que perguntar. E você vai entender o seguinte: não é o que você fala do seu produto que vende, e sim as perguntas que você faz sobre o problema do teu cliente. Leva ele a tomar consciência do problema e aí ele vai querer a solução. Então vamos lá. Spin Selling significa, é uma sigla onde você vai ter S, situação, perguntas de situação, P, problema, I, implicação e N, necessidade de solução. Eu vou explicar para vocês com uma pequena história que aconteceu recentemente. Eu fui numa feira de franquias e lá tinha uma rodada de negócios. Então tinham várias franqueadoras fazendo uma rodada de negócios. Aí nós, como fornecedores, nos inscrevíamos para participar dessa rodada. Olha que legal. Nós tínhamos 10 minutos para falar com cada empresa. E é muito legal, porque eu fui para esse evento simplesmente com um celular, sem nenhum cartão de visita, nada, onde eu tinha lá o meu site, né? na minha página, no meu site. E pronto. E eu via vários vendedores, cheio de coisas, cheio de pastas, cheio de prospectos e tal. E os caras preocupados porque eles tinham só 10 minutos. E na hora que eles chegavam na frente do cliente, eles sentavam e mostravam todos os catálogos e tal. E os caras ficavam olhando assim, tá legal, e eles iam embora. E eu simplesmente cheguei pro cara, cheguei na entrevista, eu chegava e me apresentava. Boa tarde, bom dia. Meu nome é Kleber, eu sou da Cocriar. Você é da empresa X, né? Bacana, teu nome e tal. Me apresentava aquela formalidade. E eu olhava pro cara e fazia a seguinte pergunta: cara, como é que tá a tua empresa? Com uma calma, e eu tinha só 10 minutos. O cara, tá, mas como é que você tá resolvendo seus problemas de marketing digital e tal? Como que você divulga a sua empresa na internet? E o cara começava a falar: ah, você já tem uma agência? Você tem uma equipe própria, uma equipe interna? Eu estava fazendo perguntas ali de situação para entender o que o cara fazia. Aí quando ele falou se ele tinha uma agência interna, se ele tinha uma agência contratada, ou como ele fazia a propaganda dele, eu entendi a situação do cara. E aí eu fazia a seguinte pergunta: cara, qual o maior problema que você tem hoje na tua comunicação digital? O cara, gestão de tráfego é um problema, ou então criação de arte é um problema, ou então a união da minha equipe de vendas com marketing digital, ou a qualificação do lead. Eu entendi o problema do cara. Quando eu entendi o problema, eu começava a aumentar o problema. Aí são as perguntas de implicação. Cara, hoje quanto que você está investindo em gestão de tráfego? Ah, eu estou investindo 2, 3, 7 mil reais, 10 mil reais, o cara falava o valor. Cara, aí tá vindo leads desqualificados. Se você aumentar esse valor, você vai aumentar o problema? Ele, claro que eu vou.
Poxa, e se você diminuir? Eu vou ter um problema maior, porque mesmo nos desqualificados chega algum bom. Beleza? Então o teu problema não está aqui. Agora, você hoje está disposto a resolver esse problema? Você está disposto a tomar uma decisão de mudar isso? Você tem condições de mudar a sua estrutura? Ou de contratar uma consultoria para poder te ajudar a resolver esse problema? Ele, cara, é tudo que eu preciso. Pronto. Situação, problema, implicação, necessidade de solução. E aí o que acontecia? Uma coisa mágica. O coordenador lá do evento chegava e falava assim, ó, deu seus 10 minutos. E aí simplesmente o cara falava, não, vamos continuar a nossa conversa. Eu falei, cara, temos que marcar então na minha agenda um horário pra gente conversar. E eu já saía da reunião com uma agenda marcada para falar mais detalhadamente, para entender mais a empresa do cara e apresentar a minha empresa. Detalhe, em nenhum momento eu gastei os 10 minutos falando da minha empresa. Eu gastei os 10 minutos falando do problema do cara, do problema que ele tinha. Então, quando você usa o spin selling, você tem uma capacidade enorme de atrair a atenção do seu cliente, porque ele quer falar do problema dele. Ele não está preocupado em ouvir o que a sua empresa faz. Ele está preocupado em resolver o problema dele. E quando ele entende que você, vendedor, está preocupado com o problema dele, ele fala, cara, deixa eu falar para esse cara o que eu tenho de problema, porque ele vai me ajudar. E é aí que você vai entrar com a venda da solução, que é uma outra etapa que a gente vai discutir no próximo vídeo. Então, gente, esse é um conteúdo assim que você deve absorver de tal maneira que vire o teu mantra. Você não pode mais entrar para uma reunião de vendas, para uma entrevista com um prospect, com um cliente, em que você não tem essa estrutura na tua cabeça. Situação, problema, implicação e necessidade de solução. Bom, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhe esse vídeo com algum amigo que precisa aumentar as vendas, que quer aumentar as qualidades de vendedor dele e tal, quer aumentar o conhecimento, né? Compartilhe aí o nosso canal e vai ser um prazer estar sempre levando novas informações para você. Um grande abraço, bora vender!